Olá, boa tarde. Dia 26 de fevereiro de 2015, nós estamos começando mais uma Quinta Técnica. Eu sou Fausto de Arruda Botelho. Estamos transmitindo aqui do escritório central da Enfoque, em São Paulo, na região da Berrini. E, como sempre, vamos analisar os mercados do Brasil e do exterior, usando os gráficos que nos são apresentados no Terminal Enfoque. A começar por, como sempre, Ibovespa. Vou aqui, um minutinho, por favor. Para que eu passar pelo Terminal Enfoque e adequar aqui ao nosso zoom. Assim. Então vamos lá. Isso foi uma recomendação de compra que fizemos hoje do dólar. Vamos estar falando depois dele. Falando um pouquinho depois do dólar. Ok, vamos lá. Índice Bovespa à vista, não indexado, com inflação. Nós estamos baixistas já faz bastante tempo. Continuamos baixistas curto, médio e longo prazo, mas no curto prazo, entretanto, nós estamos com uma certa indefinição, porque os preços estão testando uma reta de resistência que está passando nesse nível atual e também alguém poderia dizer que essa resistência foi rompida, pelo menos esse suporte. Eu prefiro ainda considerar que esta é uma resistência que ainda está intacta. Ela não foi rompida pelo fato de que eu entendo que essa acumulação, que até estava com cara de uma pequena bandeirinha, ela evoluiu para um processo de deriva. Deriva indica perda de força do movimento anterior. Então os preços tiveram esse movimento definido e daí estão patinando no sentido da tendência. É uma situação que parece com a bandeira, mas difere, porque a deriva é no sentido da tendência e não no sentido contrário da tendência, como ocorre como uma bandeira. A bandeira tem um mastro que faz com que os participantes do mercado tenham um lucro muito grande nas suas posições, né? Muito rápido e muito grande, e a bandeira a gente sabe que é o processo de realização de lucro. Que lucro? Esse lucro, o mastro. Então a bandeira, ou melhor dizendo, o mastro é a razão de ser da bandeira. O mastro acontece, põe um monte de gente com baita lucro no papel e essas pessoas tendem a liquidar mais ou menos na mesma hora. Essa pressão de venda, que é uma pressão de venda artificial, que está acontecendo porque as pessoas querem liquidar suas posições de compra e não porque eles acham que vai cair necessariamente, né? Então esse processo faz o que a gente chama de bandeira e que é, como eu disse, diferente de uma deriva. A deriva, você tem o mesmo processo de alta em que os comprados estão dominando, eles têm um lucro grande no papel, mas o processo de alta a gente vê que vai diminuindo o ímpeto dele, né? Então esse processo de deriva no sentido do movimento anterior é uma formação de reversão e por isso nós estamos baixistas no curto prazo também, aí, embora a gente ache que isso possa ter uma continuidade aí no começo da semana, amanhã, no começo da semana. Mas a gente acha que isso aqui, essa reta e esse nível de resistência não serão rompidos. Nós vamos ter sim um bull trap aqui,
e acho que vamos ter uma ótima indicação de venda. Mas ele pode muito bem ficar mais uma semana ou até mais tempo nesse processo em que ele vai estar derivando para cima. Não dá para dizer, mas definitivamente não dá para a gente considerar essa reta como rompida. E também, se a gente considerar como rompida, o mercado tem Fibonacci a cumprir, né? Deixa eu trocar isso aqui para uma cor azul, uma espessura maior para destacar. E aí a gente percebe que essa baixa aqui já foi corrigida no primeiro nível Fibonacci. Eventualmente o mercado pode chegar até o segundo nível Fibonacci, que seria um pouquinho acima de 53 mil pontos. Especificamente, o segundo nível Fibonacci está passando em 53.500. E eventualmente, aí, a partir daí, cair. Isso aqui orna perfeitamente, não desqualifica essa acumulação, que nós achamos que é uma acumulação de continuação, como não desqualifica principalmente a tendência de baixa de longo prazo, que é essa que está passando aqui em cima, cuja reta de resistência está passando aqui em cima. Né? Então isso pode sim acontecer. Quer dizer, romper essa reta aqui não é no big deal, como dizem os americanos. Né? Não é assim um grande feito romper essa pequena retinha, ou essa pretensa até reta de resistência. Tá? Porque, como eu mostrei, ela indicaria uma correção de Fibonacci, correção essa que pode já ter sido cumprida. Né? Quando a gente traça a Fibonacci aqui dessa baixa, a gente vê que ele já chegou no primeiro nível Fibonacci. Então, não é nada de muito especial o rompimento dessa reta. O que eu acho que é importante é o fato de que nós temos sim um suporte importante nesse nível aqui, ou tínhamos, melhor dizendo, uma resistência importante nesse nível, e essa resistência aparentemente tinha sido rompida na terça-feira dessa semana, está ali escapando de uma bandeirinha de alta, e isso não teve continuidade. Quer dizer, cadê os stops que estavam aqui? Não estavam aí. O mercado deixa duas formações de indefinição, ontem e hoje. A de ontem com características de enforcado, né? A de hoje também. Então isso compõe com essa deriva, e por isso acho que nós estamos aí na véspera de ver maiores quedas no índice Bovespa. Vamos ver o que o índice futuro está mostrando para a gente. E é mais ou menos a mesma coisa. Né? Esse é o gráfico do índice futuro, é o gráfico da Enfoque, esse gráfico é artesanal, cada empresa de análise técnica tem o seu gráfico. O nosso gráfico ele é ajustado a cada fechamento. A gente tem uma satisfação muito grande de poder constatar que no nosso gráfico a gente tem o fundo, vejam só, vou dar um zoom aqui, a gente tem esse fundo de 2008 coincidindo com esse fundo de 2013 e coincidindo com esse fundo de 2014, o que nos dá uma tranquilidade muito grande no sentido de que nós confirmar até que nós fazemos o gráfico da maneira correta. Né? E nós estamos, eu imaginava até a última quinta técnica que nós estaríamos chamando essa acumulação nos últimos 2-3 meses aqui, 2 meses, né? 2 meses e pouco, nós estaríamos chamando ela, acabaríamos chamando ela de retângulo. Eu acho que não mudou nada, né? Porque essa reta ainda não foi rompida. Se ela for também, não tem nada de muito especial, exatamente como no índice futuro. Vou traçar aqui o Fibonacci para vocês verem que o primeiro nível Fibonacci está um pouquinho acima, aqui está em 54. O segundo nível está em 56. Sim, ela pode chegar a 56, ou pode até chegar a 58. Eu não acredito. Não acredito porque, eu acho que isso aqui está com a mesma característica de deriva que o índice futuro. E nós estamos na véspera de termos uma queda. Mas, logicamente, se tivermos um bom fechamento acima do máximo de hoje, que é o máximo dessa pequena acumulação aqui, tivemos o mercado fechando acima de 53, um bom fechamento, que significa próximo das máximas do dia, então nós teremos o mercado andando aí para 54, inicialmente talvez para 56. Possivelmente até mais alto, porque daí a gente teria a amplitude dessa acumulação aqui para projetar para cima. Né?
mas não acho que é isso que está acontecendo. Por enquanto é absolutamente inconclusivo, o mercado está testando ainda tanto essa resistência quanto a reta de resistência. E nós achamos que pela característica de deriva, que da acumulação da última semana, isso não vai ser rompido. O S&P está nos dando uma indicação importante também. Primeiro, o fato de que nós estamos na máxima dos últimos 100 anos. Da história da Bolsa. Nós estamos no valor máximo da história da Bolsa de Valores no mundo, tanto no Dow Jones tanto no S&P quanto no Dow Jones. Esse é o gráfico de 102 anos do Dow Jones. Ele é indexado pelo CPI, que tira a inflação desse gráfico e nos dá a coisa real, verdadeira. E começa em 1913, que é quando começa a ser calculado nos Estados Unidos o CPI. Uma curiosidade aqui, vou mostrar para vocês, em 1914. O ano de 1914 é menor do que os outros anos. Por que será? Quem sabe dizer? 1914 é menorzinho aqui, sabem por quê? Por causa da Primeira Guerra. Tá? Quem tem o pôster do Bovespa, que nós fornecemos aos clientes do Terminal Enfoque, e também a pessoas, diretores e dirigentes de instituições financeiras, pode constatar que lá no pôster do Dow Jones, nessa época aqui, em 2014, está escrito lá, Primeira Guerra, e o mercado fechou na Primeira Guerra, durante um período, em 1914. Mas, enfim, a gente aqui no Dow Jones também constata que os preços estão no nível mais alto de todos os tempos. Embora eles tenham nos dado aí algumas indicações de fraqueza dos comprados, né? Eles estão no nível mais alto, acabaram de romper um nível de resistência, e o que acontece quando eles rompem o nível de resistência, que agora se arrastou até 18.100. Ele estava aqui nos 17.000, que era esse topo aqui, os 16 e pouco, que era esse topo de 2000 e também esse topo de 2007. Acabou se arrastando aqui para os 18.100 e na última sexta-feira ele rompeu esse nível e não teve, como tem acontecido em todas as outras vezes, ele não teve continuidade. Ele rompe e fica derivando. Sim, está subindo, mas aqui isso tudo aqui é uma deriva. Nós temos dois pontos de indefinição. Eu, infelizmente, ainda não consigo dar esse nível todo aqui como rompido, por conta de várias indicações de perda de força dos comprados que nós tivemos aqui. Agora, se esse nível for rompido, se a gente tiver um rompimento definitivo desse nível, eu não estou apenas convencido porque ele rompe na sexta-feira e está indefinido, numa hora que eu acho que devia estar tomando rumo, né? Então, eu infelizmente acho que, porque se isso acontecer, eu acho que o mundo vai sofrer bastante, né? Estados Unidos caindo, Brasil principalmente, os países que estão aí com problemas vão sofrer bastante. Eu, infelizmente, acho que o cenário é esse, é isso que nós vamos ter que enfrentar. Mas o Dow Jones e o S&P estão dizendo ao contrário, né? Estão rompendo níveis importantes, mas, por outro lado, não estão confirmando. Vamos ver se, quem sabe, essa semana eles ou confirmam ou nos dão mais um bull trap. Eles já nos deram 3 bull traps, vamos ver se eles nos dariam mais um, né? Então, nós continuamos baixistas. Agora, no Dow Jones nós vimos uma situação em que os preços estão acima. Ele também está indexado pelo CPI aqui, o Dow Jones, né? Ele está consideravelmente acima dos topos principais de 2000 e 2007, que aconteceram mais ou menos no mesmo nível. Então vejam, o topo está aqui, o mercado está, vamos botar nos IS aqui, hoje está 11%, pouco mais, 11% acima do suporte dele, da antiga resistência dele, perdão. Mas quando a gente vai olhar o S&P,
a gente vê que não, o S&P está lá no topo de 2000, então ele está no nível mais alto, histórico. E o que ele está nos mostrando? Está nos mostrando uma deriva, veja, claramente uma deriva, né? E nós tivemos ontem, na quarta-feira, um candle de indefinição. Na segunda-feira, depois da sexta-feira, também tivemos um candle de indefinição. Olha, isso aqui era para o mercado ter rompido a resistência, ter feito uma pequena bandeira, ter ido embora. E aí isso aqui tinha que deslanchar. Por quê? Porque rompeu uma resistência importantíssima. Tem que ter muita ordem de stop aqui. Não tinham ordens de stop aqui. Se não tinham ordens de stop aqui, eu fico muito desconfiado. Porque isso aqui é, de novo, a mãe de todas as resistências. Agora não é S&P. Eu andei falando da mãe de todas as resistências aqui no Dow Jones, quando os preços estavam chegando próximos aqui desse nível, que era o nível dos dois topos. Né? Eles romperam esse topo, desromperam, isso eu entendi como uma tremenda indicação em baixa. Depois, em outubro, aqui eles romperam a reta que vinha lá debaixo do subprime, também entendi. E depois de terem rompido de novo a resistência aqui, né? Também entendi isso como uma demonstração de baixa, mas tive que engolir o que eu falei, porque o mercado saiu, acumulou e agora está rompendo de novo, mas ainda não podemos dar isso como certo. Né? Por quê? Porque o próprio S&P está lá próximo, no mesmo nível, eles caminham juntos. O S&P ainda é muito mais importante do que o Dow Jones, porque são 500 empresas, o Dow Jones são 30 e poucas empresas, se não me falha a memória. E a gente está vendo essa situação de baixa aqui iminente no S&P. Então, continuamos baixistas curto, médio e longo prazo no S&P. É isso aí, vamos analisar Petro e Vale. Nós estamos com recomendação de venda nas duas ações. Eu vou clicar aqui na nossa tela alertas com stop. Hoje nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 recomendações. Foram 4 recomendações de compra de ações, uma recomendação de venda de ações e uma recomendação de compra de dólar, como eu já falei para vocês. Né? Janelas organizar alfabética vertical. Eu vou começar com Petrobras, que nós estamos com recomendação de venda. Já a partir da semana passada já estávamos. A recomendação foi por quê? Está escrito aqui, acumulação de continuação da baixa após rompimento de suporte muito importante. Por quê? Esse nível de suporte importantíssimo foi rompido e nós entendemos que essa acumulação, na verdade nós vendemos quando os preços, foi nesse dia aqui que nós entendemos que os preços já estavam prestes a romper essa acumulação. Estávamos errados no timing, mas acreditamos que estamos certos na posição. Os preços continuam nessa acumulação e essa acumulação tem cada vez mais características de que vai dar continuidade ao movimento que há preceder, que é esse movimento de baixa. Nosso stop está aqui acima da resistência da acumulação e o objetivo de baixa está escrito aqui também, o objetivo de baixa é a projeção do último movimento de baixa de curto prazo, que é esse movimento daqui a aqui. Então nós pegamos esse movimento e projetamos a partir do topo, desse que nós achamos que vai ser chamado de retângulo. Projetamos daqui para baixo. Então esse movimento aqui, que a gente projeta para baixo, a partir do topo dessa acumulação, vai dar aqui a R$4, é para onde nós achamos que está indo o Petrobras. Vale. Nós vendemos Vale, fizemos a recomendação, melhor dizendo, para a venda de Vale, quando os preços testavam essa reta de resistência e deixaram que nós entendemos o que nós entendíamos ser uma estrela da tarde, que são esses 3 candles aqui. Clímax de alta indefinição com um shooting star e reversão. Então vendemos e os preços estão indo de acordo com a nossa análise. O objetivo é este suporte, que é um objetivo
bastante modesto. Esse suporte é um suporte muito importante, porque ele vem lá, vejam só, que nível importante. Isso aqui é fundo de subprime, topo é meio dessa acumulação aqui que aconteceu em 2006, fundo do subprime, e esse fundo que aconteceu em dezembro desse ano. Então, nós estamos um pouquinho mais conservadores, com o objetivo a 16. Então é um tirinho curto aqui, porque nós não sabemos. Isso aqui eu acho que eventualmente vai se transformar num triângulo descendente, né? Mas os preços podem chegar aqui nesse nível e podem resolver buscar o triângulo lá em cima de novo, para fazer mais um ponto nesse triângulo descendente. E nós achamos que, entretanto, ele vem buscar o suporte, talvez no embalo, conforme estejam as coisas, ele possa até romper esse suporte, e daí a gente tem técnicas aqui para não liquidar a posição, porque a gente vai abaixando o stop, né? E eventualmente controlando ele no intraday de 15 minutos, é o que a gente faz. Por enquanto o nosso stop, hoje já baixamos o stop, porque deu palmo na posição, como a gente fala. A gente chama de palmo a distância entre o preço que a gente iniciou a posição e o stop. Então, essa distância aqui, entre a linha vermelha está aqui, inclusive se a gente passa o mouse nela, era para estar aqui a nossa venda, infelizmente a nossa... não, está aqui, ó, 19/2 de 2015, a gente vendeu a 19/12, então foi no dia 19 a nossa venda. Então nós vendemos aqui. A distância entre o preço de venda e o stop, quando o mercado vai a favor, bem, a distância entre o nível que a gente vendeu e o stop é o que a gente chama de palmo, né? A ideia é que um palmo para cima, quando a gente vende, um palmo para cima a gente é estopado. E um palmo para baixo, o que acontece? Bem, a gente definiu com o método de se operar no mercado, que a gente chama de método ponto stop, a gente definiu então que quando o mercado dá palmo a favor, a gente não perde mais. O que a gente faz, na verdade, é que a gente desce o stop para as proximidades do preço de venda, do preço que a gente entrou na posição. Nesse caso, eu pergunto a vocês, olha, eu posso pôr o stop, para pôr o stop nas proximidades do preço de venda, onde é que a gente vai botar o stop? No preço de venda, não, né? Eu acho que aqui, como a gente tem essa acumulação, você poderia pensar em colocar o stop acima dessa primeira resistência aqui, mas já que isso aqui faz parte dessa acumulação, você pode pensar em botar acima desse topo aqui, que aconteceu no dia 25, ou desse outro topo do dia 24, né? São respectivamente os valores. Aí no dia 24 o topo foi 19,25, no dia 25 o topo foi 19,22, e aqui no dia 25, ontem, ele também teve um topo a 19,20. Então você pode escolher aonde você vai botar o seu stop. Quer dizer, vejam, a gente vendo agora sobre essa perspectiva aqui, o stop estava aqui. Se você baixar o stop para qualquer desses 3 pontos aqui, você vai estar diminuindo consideravelmente, né? Se isso aqui é 100%, se você puser o stop aqui, você está com 15% do risco original. Aqui você vai estar com menos que 10% do risco original. Tá? Então essa é a ideia. Hoje já mudamos o stop e já estamos aí saindo em casa se der zebra, né? Então continuamos estamos baixistas, portanto Petrobras e Vale. Então vamos lá, pergunta, Juninho. Vamos lá, Fausto. A primeira pergunta é no dia 24/2 do Petrobras, se você considera o gringo diário uma ilha de reversão. 24/2 em Petrobras, vamos lá ver. Sim, com certeza, já estou vendo ela aqui, né? Quem perguntou? Foi o Javier. Javier, deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma ilha de reversão. Você tem um clímax de alta aqui e um gap, e depois um gap para cima, outro gap para baixo, né? Então você deixa a ilha aqui. Agora, o conceito das formações de candlestick num gráfico de barras como esse aqui, e das formações de reversão,
porque uma ilha de reversão tem que entender que é uma formação de reversão. Então, formação de reversão, você vai procurar ela aqui, 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 nos topos mais importantes. Esse topo, esse topo, esse topo, esse fundo aqui, esse topo aqui, esse fundo aqui, esse topo aqui, esse fundo aqui, esse topo aqui, e assim por diante, entendeu? A gente está vendo que isso aqui é uma ilha de reversão, mas, na verdade, ela não está revertendo um movimento, ela está acontecendo no meio de uma acumulação. E por isso ela perde um pouco a conotação de formação de candlestick de reversão neste gráfico diário. Agora, se a gente for, por exemplo, para o gráfico de 60 minutos, ou não, melhor, para o gráfico de 5 minutos, aí, essa ilha de reversão que está aqui no dia 24 ou 22, né? Não, não é 22, é dia... Que dia que é? 24. 24 e 22. Se a gente for falar em termos de diário, a ilha de reversão... a ilha de reversão, essa pequenininha aqui, então, é uma ilha de reversão de alta, né? Essa aqui, dia 24, teria forma... Não, então, Javier, serve tudo que eu falei antes, entendeu? Se isso aqui, que também é uma ilha de reversão, agora, é uma ilha de reversão que... Veja, eu não estou baseando a minha operação nisso aqui. Eu estou baseando a minha operação nisso aqui, ó. Nesse olhar que eu tenho do Petrobras. Qual é o olhar? Pô, rompeu um monstro de um suporte. Tá? Eu, por exemplo, estou projetando isso aqui, porque eu acho que esse troço todo aqui é uma formação de topo. E posso projetar aqui. Por que eu posso projetar aqui? Porque eu traço um Fibonacci de 95 até aqui, eu vejo que essa é uma tendência de alta de longo prazo, que foi rompida aqui em 2010, e eu tenho direito de achar que isso aqui é uma grande formação de topo, projeto ela para baixo, vem dar aqui no 50% retracement aqui. Retração de 50% disso aqui, que eu acho que é perfeitamente viável. Tá? Então, eu em princípio estou baixista, aí eu constato que rompeu esse suporte de longo prazo aqui, aí eu constato que isso aqui é uma acumulação, e aí eu vendi aonde? Eu vendi quando eu acho que estava mais ou menos no meio da acumulação. Seria melhor ter vendido aqui, né? Mas não vendemos aqui. Então, eu estou vendendo aí. Então, eu não estou agindo por conta dessa formação aqui. Até poderia ter agido, mas aí considerando que a análise estava sendo feita em cima dessa acumulação, da reta rompida, do suporte rompido e tudo mais. Aí eu aproveito essa pequena indicação aqui, e assim que eu chamo, são pequenas indicações, tá? Isso aqui é uma ilha de reversão, que projetou os preços até aqui. Essa outra aqui, que você menciona, não é. Por que não é? Porque não reverteu, e não reverteu nada, ela não reverteu. Agora, se você for no micro, você vai traçar a Fibonacci aqui, ó, e você vai ver que, de certa forma, ela reverteu também, porque essa pequena tendênciazinha de alta, com essa formação, ela reverteu, ela levou os preços até 50%, mas não teve continuidade, né? Isso é que interessa. A gente quer ver uma formação que depois nos mostre uma continuidade, tá? Então não, o que você apontou aí não é uma ilha de reversão, porque depois dela os preços caíram em vez de subir. Tá certo que teve o rebaixamento de Petrobras, mas eu acho que isso aqui poderia ter, eventualmente, de repente, até causado os preços para subir um pouquinho mais, mas, enfim. Eu acho que Petrobras não precisa falar nada, né? Tecnicamente está péssimo, porque o mercado ficou degradando aqui comprados e vendidos, e já faz bastante tempo, foi em dezembro do ano passado, que esse nível importantíssimo de suporte foi rompido. Né? O conta lá dos mensalões da vida e tudo mais. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro. Eu vou falar mais uma coisa aqui sobre formações de candlestick. Olha, você tem as formações da maneira como você vê no nível do Steve Nissen. Tá? Então vamos botar uma formação aqui. Vamos fazer aqui um engolfo, por exemplo. Tá? Então vamos lá, o mercado está subindo e tá. E daí tem uma alta bastante definida. E eu vou pôr no gráfico diário aqui. E daí ele tem um engolfo.
abre lá em cima e fecha cá embaixo, tá? Então, o que eu sempre falo nos cursos que eu dou aos meus alunos é o seguinte: não adianta, ou adianta pouco, você ver a formação de candlestick. É muito, 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 muito mais importante você saber qual é o contexto do nível em que ela está acontecendo. O que nós temos nesse nível aqui? Se você olhar para trás e ver que isso aqui é um nível que tem uma grande acumulação aqui, pô, isso aqui não vale nada, ou vale muito pouco. Tá? Agora, se você eventualmente constatar, por exemplo, que esse nível aqui, puxa, o que eu fiz? Eu perdi no desenho, já achei de novo aqui. Se você constata que esse é um nível onde no passado nós tivemos um outro topo importante, e isso aqui já é o outro, tem uma consideração completamente diferente. Principalmente se você dá um zoom out e percebe que isso aqui pode muito bem ser um topo duplo, por exemplo. Tá? Ou se você está vendo isso acontecer no topo de um digamos, um triângulo descendente. O cara poderia ter feito isso aqui, agora ficou confuso, né? Deixa eu tirar esse daqui que já vai ficar mais. Então, digamos que isso está acontecendo numa reta de resistência do que você está achando é um triângulo descendente. O mercado veio caindo, acabou de romper um nível importante de suporte. Pô, isso aqui é outro contexto. Né? Então, esse é o lugar onde deve acontecer uma formação de reversão. Então, o recado prestem sempre muita atenção no contexto, porque ele é mais importante, ou seja, aonde está acontecendo essa formação de candlestick. Isso é mais importante do que a formação em si. Os 3 candles, ou os 2 candles, ou o candle, né, que tem formação de 1 candle, 2 candles, 3 candles, de reversão. As formações de continuação de candlestick eu desprezo. Eu vejo apenas desprezo porque eu entendo que elas são as mesmas que as formações que nós já tínhamos. Bandeira de alta, retângulo. Eu não vou dar nome japonês para um negócio que eu já sei faz 30 anos. Né? E como eu acho que os meus colegas ocidentais não mudaram os nomes das bandeiras de alta como eles a conheciam. Não, porque eu vou chamar de janela gap, vou chamar de janela para quê? Não tem porquê. Agora, o que nós gostamos e muito foi o que o candlestick trouxe de novo para a análise técnica que nós aqui no Ocidente já tínhamos, que foram justamente essa meia dúzia de formações de reversão que eu acho que são fantásticas, principalmente quando elas acontecem num contexto importante. Júnior. Essa pergunta, Fausto, Taesa. Vamos lá. Taesa aparentemente rompeu essa reta de suporte de longo prazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 7 anos, né? E aparentemente está fazendo um pullback para a antiga reta. Rompeu? Não rompeu, está com uma acumulação aqui com características de deriva. Acho que acabou de tentar romper essa acumulação e deixou um candle de indefinição. Acho que nós estamos na véspera disso aqui. Próximo suporte 19,20. Se ele continuar a subir, ele vai testar o topo principal e tem que ir até 22, o topo principal do mercado, aconteceu 18 de agosto, é 22,08. É somente com um fechamento acima de 22,08 que ela vai provar alguma coisa. Por enquanto ela está ainda, eu diria, caminhando por baixo dessa reta. Mas parece que está acima. Parece que está acima, mas essa reta não é sacramentada ainda, gravada no mármore. Né? A gente pode dar uma ajeitada nela aqui. Então, tudo bem, hoje parece que rompeu, mas espera aí, mas rompeu, parece que mudou aqui, rompeu,
Mas se amanhã você tiver um candle de reversão, ele não rompeu, né? Então a gente precisa esperar a confirmação disso aqui. Por quê que eu estou desconfiado? Porque nós temos uma sombra aí. Eu gostaria de um fechamento na máxima do dia. Aí sim, dá para você falar com mais propósito que rompeu. E outra, ela está derivando. Então, está assim uma paralela aqui, ela parou assim na outra paralela lá em cima. Então, se a gente tiver uma reversão, continua na deriva e está testando ainda. Não dá para dizer que ela passou para o lado de cima dessa reta ainda, né? E está andando para o lado de baixo, eu entendo isso aí como um pullback para essa reta, e isso costuma ser a última alta antes de uma queda mais acentuada. Então, eu estou baixista no médio e longo prazo por conta do rompimento da reta, e no curto prazo eu acho que a gente está na iminência de ter uma correção aí mais acentuada para os preços testarem aqui essa reta aqui, que tem que se ficar de olho também. Eu gosto muito quando a reta que a gente traça por baixo do rompimento aqui de uma reta suporte, quando essa reta é paralela, esse é o caso aqui, um pouco paralela a essa outra reta, né? Então, meu palpite, minha análise é que os preços vão cair, podem talvez até se arrastar um pouco mais, aí mais próximos dos máximos do topo principal, mas eu acho que a tendência é baixa nessa ação. Júnior. Próximo é Siri 3. Siri eu fiquei, não recomendo a... Siri é uma das ações que nós estamos de olho. Eu vou pegar aqui um de olho e vou botar para ver se... Essas são as ações que nós estamos de olho para que se vê. Então, a situação rompeu-se um suporte importante. Quando isso acontece, o que a gente pode entender? A gente pode entender que os preços vão caminhar para níveis mais baixos. Eles caminharam, vieram até esse suporte aqui, do fundo de 2011, de outubro de 2011, e chegaram até lá, vieram até esse suporte. Eu estava imaginando que isso aqui era um retângulo, mas é que isso aqui está com muita cara de bandeira de alta. Então, a recomendação, se tivesse sido feita, não foi porque eu achei que isso aqui não estava muito conclusivo. Inconclusiva o rompimento dessa bandeira. Eu acho que está 90%, mas eu não sei. Na verdade, quando eu fui recomendar isso, eu estava olhando o mercado lá fora e vi o mercado dar uma queda bastante pronunciada e fiquei um pouco receoso. Achei que eu estou um pouco receoso desse processo aqui do S&P, né, que eu mostrei para vocês. Mas ele no intraday, estou mostrando aqui o intraday para vocês, está com bastante volatilidade, a gente pode ver aqui, sobe, desce, subiu de novo, mas rompeu já uma pequena retinha aqui, então eu estou achando que nós vamos ter aí baixas no S&P, S&P caindo, acho que não tem chances de Bovespa subir, se Bovespa não sobe, essas ações, embora eu disse para vocês que fiz várias recomendações de compra hoje, né? Então, é isso. Cirela, eu acho que está um pouco indefinido aí no curto prazo. Por um lado, isso aqui parece um retângulo, né? Caiu, depois se acumula nesse retângulo. Por outro lado, parece que vai romper essa reta aqui. Se tivermos um fechamento acima de 11,60, um bom fechamento, rompeu essa reta, o próximo objetivo é 12,80. Mas se por outro lado tivermos um fechamento abaixo de 11,20, eu acho que é o mercado dizendo que não vai romper, ou melhor, 11,10, um fechamento abaixo de 11,10, é o mercado dizendo que ele não vai romper isso aqui, e aí ele volta para teste o seu próximo suporte, que está a 10,30. Júnior. Próxima pergunta da Bernadette, BRML3. Desculpa, BRML
BR. Tá bem, está. Que isso? Então, rompeu-se esse processo de alta que vem de 2009, que foi pós-subprime. A gente traçando Fibonacci daqui de baixo, vamos ver que eu tenho um longo caminho para andar ainda. Se a gente puser Fibonacci aqui, ele corrigiu o primeiro nível Fibonacci, mas a gente acha que pode andar mais. Acho que tem potencial de baixa, só que eu acho que é uma formação de topo, uma grande formação de topo. A gente olha melhor se a gente puser no mensal. Um cabeça, um esquerdo, um direito, tem um topo duplo aqui. Isso no longo prazo. Então eu estou em princípio baixista para isso. Voltando para o diário, para BR9. Voltando para o diário, o que é que a gente tem? Olha, uma retinha de resistência retinha. Deixa eu mostrar a vocês. Se essa reta romper, o mercado pode chegar a corrigir Fibonacci. Ele já corrigiu Fibonacci. O último topo já corrigiu o primeiro número Fibonacci. Mas ele pode ir corrigir primeiro, segundo e terceiro nível, 19,50, essa resistência do topo de novembro, ou até essa resistência aqui do topo de outubro, um pouco abaixo de 20. Então não é grande coisa, né? Agora, por outro lado, no curto prazo, os preços estão testando aí a reta de resistência, essa retinha já razoável, né? E tiveram um fechamento altista na terça-feira e não tiveram continuidade, né? Geralmente quando a gente rompe esse último topinho aqui, olha, que era uma resistência razoavelmente importante, porque tinha também, além desse pequeno topo desse mês, tinha o fundo de outubro e o fundo de novembro, acontecendo nesse mesmo nível. Então, uma resistência importante, que coincidia com a resistência da reta de resistência, essa reta de resistência aqui. O mercado rompe e não vai, então parece que tem alguma coisa errada também. Não só não vai, como ele deixa um candle de indefinição, que junto com esse outro candle formam um harami, que é uma das formações de candlestick, perde um pouco de reversão, né? Perde um pouco a importância por estar no meio de uma acumulação. Mas hoje, aparentemente, quer dizer, não desconfirmou ainda essa reversão, né? Então, estou desconfiado desse pretenso rompimento aqui. Acho que, eventualmente, nós vamos estar chamando o que está acontecendo de triângulo simétrico. Com isso aqui, triângulo simétrico, sim, o que vai acontecer se os preços romperem esse nível aqui. Lembrando que também o nível atingido aqui embaixo é um nível muito importante, que vem lá de trás, em 2010. Veja que importante esse nível aqui. Ele está duelando com esse nível. Eu acho que isso aqui vai ser uma acumulação de continuação. Esse é o meu palpite para isso aqui, baseado nessas considerações técnicas que eu falei para vocês. Está realmente indefinido ainda. Essa reta a gente pode tirar um pouco do topo principal aqui, passar lá mais próximo desse topo, desse. Está por aí a reta, né? Ele está testando, teria rompido e não deu continuidade, então estou desconfiado aí no curto prazo para isso. Em longo prazo eu sou baixista, médio e longo prazo. Se esse nível for rompido, acho que nós temos uma queda bem grande para a BR9, inicialmente para R$10. Isso aí eu vou considerar isso tudo aqui como uma formação de topo. Usando mensal aqui, vocês viram, como já mostrei. Júnior. Quantas perguntas, Júnior? Deixa eu contar aqui. Acho que são mais 6. Ok, vai rapidinho então. Pergunta da tiazinha YouTube 4. Não vi tudo 4 hoje. A partir de 94, que daí a gente tem economia brasileira com uma inflação pequena, né?
antes de 94 a gente tem muita inflação, daí tem que indexar, mas complicado para ter o gráfico não indexado, a gente tem. Bem, a situação de Itaú de tudo é essa aqui. Rompeu-se uma tendência de longo prazo, o mercado não deu nem pelota, caiu um pouquinho e está fazendo esse outro canal de alta aqui. Então, a gente tem que analisar esse canal, vem desde 2011. Nesse canal nós estamos numa acumulação aqui que eu acho que não dá para dizer ainda a que veio, né? Isso tanto pode ser uma formação de topo, um topo duplo, quanto pode ser um triângulo, um grande triângulo ascendente. Eu estou com a primeira hipótese, porque isso pode ser, isso tudo aqui pode ser uma formação de topo, né? Se a gente tirar isso, a possibilidade de ser um triângulo, isso aqui orna bem como uma formação de topo, mas indefinido, né? A gente está no meio dessa acumulação aqui, estou baixista, totalmente no médio e longo prazo, dependo, logicamente, sei que depende para isso acontecer, depende do mercado americano cair. O mercado americano está nas máximas dos últimos 100 da história, mas está derivando. Itaú também está aqui rompendo esse nível e aparentemente derivando. Hoje um bom fechamento acima do 37. Acho que tem chance da gente ir aí para 39,50, mas eu acho que o ganho, o potencial de ganho é muito pequeno perto do potencial de prejuízo. Então, não faria nada com o Itaú. Júnior, eu preciso de um minuto para pegar uma água aqui, por favor. Aqui é a próxima Cruz 3, vai. Só um minutinho. Nós estávamos com recomendação de venda em Plus 3, fomos surpreendidos com o grande gap que aconteceu. A nossa recomendação era em função de que entendíamos que essa acumulação era um retângulo e fizemos a venda quando o mercado confirmou essa reversão aqui na resistência do retângulo. Perdemos stop full aqui, os preços tiveram essa alta, estão testando agora a resistência a 26,50 e acho que é uma situação indefinida, não sei, a gente tem o rompimento dessa reta aqui, mas tivemos um fator fundamental macro, que foi a oferta de compra da companhia, né, aparentemente. Pelo que eu ouvi dizer, não sei exatamente. Mas, então, isso aqui nos faz ficar baixistas, porque o potencial de baixa é muito grande aqui a Souza Cruz, porque a alta foi muito grande, né? De 95 até 2013, subiu 23.000%. 23.000% fica com uma possibilidade grande de queda, né? Caiu já de 2013 até o fundo que aconteceu em dezembro passado, caiu 42%, né? Já subiu 50% praticamente, né? Então, eu não tenho palpite em Souza Cruz, não sei, tecnicamente não sei, a gente tem que esperar um pouco mais essa oferta aí que aconteceu. A gente tem que ver se concretizou, se não concretizou, esperar um tempo gráfico para ver quais indicações futuras a gente vai ter. Indefinido total, indefinição total. Júnior.
Próximo é Sul. Bem, só uma coisa, quem está comprando tem que usar o intraday de 15 minutos aí. E o problema é que, por enquanto, se você for para o intraday, nem dá para você pensar em, não sei, tem esse gap enorme, você deveria estar acreditando na alta, você tem que pôr stop abaixo do gap, né? Mas também para entregar isso tudo aqui é complicado, né? Você tem 6,7%. Tá difícil, muito difícil. Vamos lá, Juninho, fala. Próximo é Sula 11. O que era essa última que nós vimos mesmo? Cruz, né? Que eu mandei aqui. Ok. Sula é uma das ações que nós estamos de olho também. Sula não. E por que estamos de olho? Porque entendemos que isso aqui é um triângulo descendente que está se formando. Veja. Mas, hoje o mercado sobe e fecha na máxima do dia. Está aqui porque nós estamos de olho. Reversão com enfocado em reta resistência de triângulo descendente. É isso, na verdade escrevemos isso ontem, né? Porque ontem achamos que tivemos um enforcado. Hoje também o mercado fechou na máxima, mas veja, o ponto é, se ele vai até esse nível aqui e depois volta a cair, é simples, em vez de chamar isso aqui de triângulo descendente, nós vamos chamar de retângulo, dá mais ou menos a mesma. Aí a gente projeta essa altura aqui, daqui para baixo, se romper lá embaixo, isso fica sendo uma formação de continuação da baixa do mesmo jeito. O objetivo é esse suporte aqui que vem lá de longe, aqui em 2010, fundo de 2010, fundo de 2011, fundo de 2012, que está a 9,50 aproximadamente. Então, embora no curto prazo a gente possa ter uma alta, a gente continua bastante baixista aqui em Sul América, porque entendemos que nós estamos vendo uma formação de continuação desse movimento que está acontecendo depois do rompimento desse importante nível inclinado, a gente podia chamar, né? Ou reta de suporte aqui, dessa tendência lateral aqui, que tem 1, 2, 11,5 mais ou menos. Né? Então rompe-se esse nível e os preços se acumulam numa formação. Isso é bastante comum acontecer no mercado. Então, baixistas aí, médio e longo prazo, curto prazo, achamos que pode se testar o topo a 13, ou não. Não sei. Indefinido aí no curto prazo. Júnior. Próximo é Light 3. Tá, ok, Light 3. Achei que nós estamos de olho em Light 3, não estamos, não? Não estamos de olho, mas vamos ficar. Gostei de Light 3. Está um nível de suporte muito. Na verdade eu já sei que tinha subido muito, mas fez uma bandeirinha bastante interessante aqui. E acho que está caminhando para o seu próximo suporte, a próxima resistência a 17. E é o que dá para a gente falar. Por quê? Porque a gente não tem aí tendências. Nós estamos no meio, na metade de um grande processo de lateralização. Daqui, o cara está aí testando um nível de suporte que não dá para a gente dizer se vai ser rompido ou não. Isso aqui também não dá para dizer se nós tivemos aqui um falso rompimento desse nível, mas esse falso rompimento pode ter sido responsável por essa alta aqui, que pode ser o início de um processo de acumulação. Isso aqui pode se transformar
triângulo descendente, ou um retângulo, vai que os preços fazem isso, por isso vira retângulo isso aqui, né? Agora caiu bastante, não sei. Também pode ser que a gente tenha isso aqui esteja mostrando o início de uma reversão e que os preços de repente podem até voltar lá para cima, um pouco mais importante aí dos últimos 10 anos. Está lá em 25. Não dá para falar. Quando está meio no meio de acumulação assim, é a hora ruim da análise técnica. Júnior. Próximo. Próximo é Alpagatas. Alpagatas é uma das ações que nós fizemos recomendação hoje. Então vou mostrar aqui para vocês. Foi uma recomendação de compra, porque ela chegou num importante nível de suporte, teve uma reversão e fez um procedimento que caracteriza esse fundo como uma formação de cabeça e ombros invertido. Foi rompida hoje, então nós projetamos a alta para 11,20 e o stop está aqui abaixo da reta de pescoço. A gente, na verdade, põe stop abaixo do segundo suporte no intraday de 15 minutos. Então, o suporte está abaixo dessa acumulação aqui. Nós temos que estar bem protegido. Então, é isso aí, alta para Alpagatas até... O objetivo é 11, deixa eu ver exatamente qual é o objetivo aqui. 11,20. E o interessante é que a gente constata que o objetivo é aqui mais ou menos onde aconteceria um pullback para essa reta aqui. Essa reta passa embaixo de toda essa formação, que eu entendo ser uma formação de topo. A gente também passa ela nesse topo aqui de 2011. Vários eventos técnicos, então isso aqui seria uma maneira do mercado romper, fazer um grande pullback e depois eventualmente voltar a cair. Isso costuma acontecer com muita frequência. Isso aqui faria uma ABC, para depois voltar a cair em uma impulsiva para baixo. Por que eu acho que vai cair? Porque o mercado não cumpriu o Fibonacci nem dessa última alta a partir de 2008, quanto mais dessa outra aqui a partir de 98, onde a gente constata que o primeiro nível Fibonacci está abaixo de 2. Eles estão 9 hoje. Então, por isso a hipótese de que essa alta possa ser apenas um pullback para isso aqui que vai voltar a cair. Né? Mas a gente opera no curto prazo. Curto prazo, segundo a definição de Charles Dow, era até 3 meses. A gente opera aí coisa de um mês e pouco, no máximo. Nós e a torcida do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo, né? E do Grêmio, porque position trading, você com os stops, você não consegue ficar mais do que um mês, porque logo vem um swing aí que acaba fazendo você ser estopado. Então, essa é uma posição que dá perfeitamente para ser aproveitada, né? Tanto que nós recomendamos hoje. Júnior. Próxima é BRIM3. BR Insurance. É aquela empresa do Banco do Brasil, é isso? Aí quando eu quero saber, o botão direito aqui, navegação integrada, relatório CVM, informações da empresa. O termo não enfoque. E aí eu constato que está faltando perfil aqui, Júnior. Depois você reclama lá, me ajuda a reclamar, né? Depois a gente consertar isso aqui, Júnior. Tivemos uma queda aí vertiginosa, IPO aparentemente sim, aconteceu em 2010, uma grande acumulação lateral, os preços caíram. Tivemos 1, 2 movimentos de baixa.
Não sei não, hein? Acho que tivemos uma reversão aqui, os preços caminham para 4, mas uma tendência de baixa dessa, a gente tem que saber o seguinte, a tendência só acaba quando termina. A tendência de baixa aqui é onde está. O que a gente tem para medir a tendência de baixa? Talvez esse cara aqui, ó. Ainda fraquinha essa reta, né? Quero responder uma pergunta aqui, quando essa empresa fizer isso, e depois isso, aí sim, aí a gente tem uma reta mais importante. Mas a gente tem uma bandeira de alta aqui e o rompimento dela projeta esse topo que aconteceu em dezembro. É o que dá para falar dessa ação. Júnior. Próximo é JBS. JBS. O topo principal aconteceu em 2009, depois ficou 1, 2, 3, 4, 5 anos, aí foi rompido, os preços fizeram o que terá sido um pullback, depois de romper aqui em novembro do ano passado, fizeram um pullback, fizeram um topo no mesmo nível, entraram para dentro, ensaiaram fazer um bull trap aqui, foi uma falsa indicação, os preços voltaram, estão se aproximando de novo do topo principal aí a 12,40, se acumulando em uma acumulação que tem características de deriva. Então eu acho que não rompe dessa vez não, o mercado volta a cair. Aí tem que esperar para ver o que vai acontecer. Aqui só dá para comprar se você tiver esse rompimento aqui, aí tudo bem, você tem que acreditar que vai subir bastante. Mas em função dessa hesitação aqui, dessa deriva, eu acho que não é para agora, se é que vai ser uma hora, né? Por outro lado, o rompimento de 10 seria muito baixista, porque caracterizaria um bull trap, e aí eu acho que os preços teriam uma queda bem pronunciada. Júnior. Próximo, último agora, BBAS3. Bem, rompeu, fez uma baita tendência aqui, foi lá em cima, tocou a reta por baixo, caiu bastante, está na tendência de baixa, respeitou a reta de tendência de baixa, está caindo, eu não tinha reparado ela, mas vejam só o que eu vou fazer aqui, ó. Ctrl V no terminal enfoque e me dá um gráfico idêntico a esse gráfico. Só que esse gráfico aqui do qual eu copiei, ele é uma janela que tem as retas, as análises técnicas de todos esses ativos aqui. Esse que eu copiei só tem de Banco do Brasil, né? Se eu, por exemplo, pegar aqui, puser D aqui, para mudar o ativo, eu puser Petri 4, eu vou ver que vem um gráfico limpinho. Ele não tem aquelas análises de todos os outros ativos. Então eu vou voltar esse gráfico parâmetro, vou voltar aqui para o BBAS 3 ou 4 que nós estamos ali, o que é BBAS 3, né? Então eu vou voltar para o BBAS e desktop e mover janelas para de olho. Então eu vou ficar de olho, amanhã eu estou de olho em janelas organizar em ordem alfabética vertical. Ok, para você que ficou até agora, vou dizer quais ações nós estamos de olho. Banco do Brasil, que entrou agora, Braskem, Copasa, Cyrela, já tinha falado, né? Iven, Ezetec, Minerva, MRV, Multiplan, Siderúrgica Nacional, Sul América e Transmissão Paulista. É isso aí. Agradeço aí a presença de vocês e espero encontrá-los por aqui na próxima quinta-feira. Um abraço, boa noite.